Boa noite, pessoal. A nossa aula de hoje vai ser uma aula assíncrona, tá bom? Eu vou deixar esse vídeo aqui lá no Classroom. Essa aula é destinada à continuação da aula de ontem, de terça-feira, e aqui a gente vai falar sobre a atividade 3, onde eu percebi que muitos de vocês não fizeram a atividade 3, ou porque não sabiam como é que faria a atividade, ou por outros motivos. Então, eu vou estar deixando essa atividade 3 ainda em aberta. Quem pode enviar para o Classroom pode ainda estar enviando essa atividade até sexta-feira. E quem ainda não enviou ou pegou a atividade impressa lá na escola e ainda não devolveu à escola, tem a oportunidade ainda de fazer essa atividade 3 e enviar para a escola, porque sexta-feira eu também estarei indo lá pegar essas atividades impressas para corrigir. Tá bom? Quem não entendeu, fique atento, porque essa é a hora de você compreender, tá? Eu vou fazer aqui um resumo geral de como faz a primeira questão e também de como faz a segunda questão. Fique atento. Eu vou compartilhar agora o vídeo, ou a tela. Acompanhe. Eita, eu ia interromper a gravação aqui, ó. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Só um instante. Tá aí, ó, a tela apresentada. E olha só, a atividade 3 que eu me refiro é essa daqui, ó, tá? Se vocês abrirem a turma de vocês aqui, ó, primeiro ano, segundo ano A, noturno, matemática, você vem aqui em atividades, e eu percebi que aqui na atividade 3, que é essa daqui, ó, atividade 4, eu ainda estou aguardando mais pessoas, ainda faltam 7, tá? E a atividade 4, atividade 3, a ideia é a gente falar um pouquinho dela, também faltam algumas pessoas entregarem, e é sobre essas pessoas que estão faltando entregar, onde algumas relataram alguma dificuldade para fazer essa atividade. Então, essa aula gravada é referente a ela, tá? Eu vou mostrar aqui como é que dá para a gente fazer essa primeira questão e como é que dá para fazer a segunda questão, mostrando alguns exemplos, certo? Eu vou abrir aqui o quadro e fiquem atentos aí à nossa aula. Imagina só, naquela tela onde mostra as atividades, mostram alguns gráficos. A ideia é eu mostrar a vocês como é que a gente pode resolver aqueles gráficos lá. Determinar o conjunto domínio e determinar o conjunto imagem, que é o que a atividade pede, né? Se você chegar aqui e você abrir, ó, você perceba que é o que ela pergunta. Aqui na letra pergunta, ó, dos gráficos a seguir, determine o conjunto domínio e o conjunto imagem, apenas olhando as figuras. Olha só, você pode fazer da seguinte forma, ó. Imagine aqui o seguinte, você tem um gráfico qualquer, tá? Vou colocar aqui na tela, o eixo Y e o eixo X, tá? O eixo X é esse, que é o eixo do domínio, e o eixo Y é esse, que é o eixo da imagem. Imagina agora que você tem uma função qualquer, vou colocar aqui uma função, tá? A função começa aqui, vem aqui, sobe, desce, e eu vou colocar ela parando bem aqui, mais ou menos aqui, tá bom? Olha só, vou estabelecer alguns números aqui para ela. Nesse ponto aqui onde essa função tá, ó, eu vou dizer que aqui é menos 5, por exemplo, aqui é menos 5. Nesse ponto aqui onde a função está, repare que está bem alinhado aqui com ela, eu vou dizer que esse cara aqui é 20. Tá? Aqui nesse ponto aqui, ó, nesse pontozinho aqui, vou fazer aqui alguns pontinhos descendo para indicar um valor. Deixa eu colocar aqui alguns pontinhos para que possamos ver, verificar, tá? Ó, eu vou dizer que esse cara daqui é 14, certo? Vou dizer que ele é 14. E aqui em cima, deixa eu até subir mais um pouquinho. Vou dar mais uma subidinha aqui, né, para poder ficar com mais espaço. Aqui, ó.
Eu tenho um valor para y também, tá? Y é o meu conjunto imagem, tá? Eu vou dizer que aqui é 18. Aqui em cima vai ser 18. Aqui embaixo também, ó, eu vou ter um númerozinho aqui embaixo. Eu vou dizer que aqui é 5. Pronto, aqui é 5. Aí tem esse ponto aqui ligado, tá? Nós temos esse pontinho aqui que eu vou colocar em preto, bem escuro. Nós temos esse outro ponto aqui que eu vou colocar ele aberto. Repare que eu não estou pintando ele, tá? Eu vou descer ele aqui até o 20, que é a minha intenção. E aí eu vou explicar direitinho o que é o domínio, o que é a imagem desse gráfico aqui que eu estou mostrando, tá? Esse daqui eu não vou botar ponto algum. Pronto, aqui já está pronto o meu gráfico. Eu desejo saber quem é o meu conjunto domínio e quem é o meu conjunto imagem. Olha só, vou escrever aqui ó, o meu domínio de F e vou escrever aqui a imagem de F em forma de intervalo. Olha só, quando eu estiver falando para vocês em domínio, eu estou falando especificamente nesse eixo X aqui, ó. Você vai olhar aonde é que a função começa e aonde é que a função termina, tá? É como se você estivesse olhando a largura dessa função. O domínio é a largura da função e a imagem é a altura da função, tá bom? Observe aqui que a função, ela começa aqui, ó, ela começa no 5, nesse menos 5 aqui, ó, onde ela começa, a largura dela, ela começa aqui e ela vem até aqui no 20. Tá vendo? Só que aqui no 5, vocês percebam que a bolinha preta ela é toda pintada. É o que nós chamamos de bolinha fechada. Eu vou representar essa bolinha preta com esse colchete nesse sentido aqui, ó. Tá? Aí eu vou colocar que o meu domínio, ele começa do menos 5 e ele vai até o 20, ó. Tá vendo, ó? Ele começa do menos 5 e ele vai até o 20. Só que no 20, a bolinha é aberta, ó, não tem nada no interior dela. Repare que eu tenho uma bolinha assim e eu tenho uma bolinha assim, toda preta. Quando você tiver a bolinha toda preta, nas duas pontas, na que começa e na que termina, quer dizer que o seu colchete vai ser assim, ó, tá? Fechado aqui, fechado aqui. Se você tem duas bolinhas abertas no começo e no final, que não é o caso desse exemplo, você vai ter dois colchetes assim, nesse sentido. O colchete vai ser aberto, tá? Se você tiver uma bolinha totalmente preta no começo e uma bolinha fechada no final, ó, o primeiro colchete é assim e o segundo colchete nessa outra posição. Esse colchete aqui, ó, indica que a bolinha está aberta. Se você tiver uma bolinha aberta no começo e uma bolinha fechada no final, é sinal de que aqui no começo o colchete é nesse sentido e o outro colchete vai ser assim, vai ser fechado. Tá bom? A ideia é essa. Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Vocês observem que o 20 aqui, a bolinha é aberta, então a posição do colchete é virada para a direita. Acabou. Esse é o meu domínio. A imagem, você não vai observar a imagem agora pela largura. A largura, que é esse cara aqui, ó, que é essa distância aqui, é o meu domínio. Eu quero saber agora a minha altura. A minha altura, eu vou pegar o ponto mais baixo da minha função. Observe que o ponto mais baixo é esse aqui, ó. E o ponto mais alto da minha função. Observe que o ponto mais alto da minha função é esse aqui. Veja que o ponto mais baixo começa do 5 e termina no ponto mais alto, que é o 18. Então, eu já sei que a minha imagem, ela vai do 5. Observe que esse 5 não é esse menos 5, tá? A minha imagem começa do 5 e vai até o 18, tá? Aí, aqui no 5, você vai olhar a bolinha, se ela é aberta ou se ela é fechada. A bolinha é totalmente fechada, ó. Você vai colocar o colchete assim.
Você vai olhar lá no 18 a posição da bolinha. Mas, professor, lá no 18, ó, não tem bolinha nenhuma. A bolinha não está nem fechada e a bolinha não está nem aberta. Quando você não tiver bolinha nenhuma, como é o caso desse gráfico aqui, você entende que é uma bolinha fechada. Aqui é como se tivesse uma bolinha fechada, tá? Só que ela não está explícita. Não está explícita essa bolinha aqui. Então isso quer dizer que esse cara é fechado. Você pode vir aqui, ó, e fechar o seu intervalo. Acabou. Eu expressei o meu domínio e eu expressei a minha imagem. Voltando aqui para a atividade, ó, olha só aqui a letra A, vou dar um zoom aqui. Você vai ver onde sua função começa, onde sua função termina. Vê se onde ela começa é fechada e aberta. Vê se onde ela termina é fechada e aberta. Você vai fazer isso na letra A, vai fazer na letra B, vai fazer na letra C. Observe que a letra C não tem bolinha nenhuma. Isso quer dizer que todas são fechadas, todas são bolinhas pretas, tá? Quando não tiver nenhuma é porque é toda preta, ela é toda fechada. Na letra D, você repare que começa com a bolinha aberta, termina com bolinha aberta. Essa bolinha aqui não tem influência, essa daqui, tá? Você vai determinar a largura dessa função, que é o seu domínio, e vai determinar a altura dessa função, que é a sua imagem. Na letra E você também tem a mesma coisa. Olha que nessa ponta aqui você tem uma bolinha aberta, mas em compensação aqui você não tem bolinha nenhuma, aqui você não tem bolinha nenhuma, e aqui você não tem bolinha nenhuma. Mas a gente sabe que aonde não tiver bolinha, está indicando que ela é fechada, que tem uma bolinha preta, só que a gente não coloca. Eu vou colocar um outro exemplo aqui, parecido com esse aqui, tá? Imagina assim, imagina agora a seguinte situação. Eu vou colocar outro exemplo, tá? Imagina só esse aqui. Você tem o seu eixo Y aqui, que é o eixo da imagem. Você tem esse eixo aqui, né, que é o eixo do domínio. E eu vou colocar uma função parecida com essa daqui, tá? Bem parecida mesmo. Vou colocar uma bem parecida. Vou fazer ela assim. Opa. Vou fazer ela aqui, subiu aqui, desceu, ficou reta, desceu de novo. Olha só como é que está a minha função aí, ó. Olha só. Vou estipular alguns valores para cá, tá? Aqui eu vou dizer que é menos 8, tá? Esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui que eu vou desenhar agora. Aqui eu vou dizer que é 5. Número 5. Aqui embaixo, ó, ligando, porque os pontos eles têm duas coordenadas, né? Ele tem uma coordenada em X e ele tem uma coordenada em Y, certo? Ó, não tem nada aqui, não tem bolinha fechada, não tem bolinha aberta. Isso indica que a bolinha é fechada. Aqui eu vou, nesse cara aqui, eu vou dizer que aqui é 4. Aqui em cima eu vou dizer que é 6. Tá fazendo ligação com esse aqui, ó. Vou dizer que aqui é 6. Ele também tem alguém aqui embaixo, eu vou botar. Vou colocar aqui, tá? Descendo aqui. Ali é 6, então eu vou dizer que aqui é 4, né? Que tá pertinho do 5. E esse moço aqui eu vou colocar uma bolinha. Vou colocar uma bolinha fechada nele. Coloquei essa bolinha fechada nele. Vou dizer que aqui é 11. Vou dizer que aqui é 11. Naturalmente ele tem alguém ligando aqui. Também vou colocar esse carinha aqui, tá? Naturalmente. Deixa eu terminar aqui os pontinhos. Tá indicando onde ele vai passar, tá? Vou dizer que aqui é 2.
Eu já tenho todas as condições de indicar o meu domínio e a minha imagem, certo? E ali eu vou dizer que é 2. Aqui também eu tenho um carinha aqui. Ó. Ele aqui não vou dizer que aqui é 3, porque ele está antes do 3, mas vou dizer que esse carinha aqui é 2, alguma coisa, tá? Vou dizer que esse carinha aqui é 2. Não, eu vou até fazer melhor, né? Para não ficar dessa forma aqui, eu vou deixar ele como se fosse um 3. Mas para isso eu vou mexer um pouco aqui nessa função, tá? Vou mexer um pouquinho nessa função, colocar ela assim, um pouco tortinha para cá, só para efeitos mesmo de aprendizado. Então percebam que aqui, ó, agora sim, aqui é um 3, tá bom? Aqui é um 3. Olha, eu só tenho essa bolinha aqui fechada, mas o que é que a gente já sabe, né? A gente sabe que no lugar onde não tem nada, quer dizer que é uma bolinha fechada dessa, tá? Se eu fosse expressar o domínio dessa função f aqui, que é esse vermelho aqui, eu diria o seguinte, ó. Veja onde é que sua função começa, veja onde é que sua função termina. A largura dela, ó. Ela começa aqui no -8, passa por todos esses caras aqui, e ela termina aqui no 11. Então, a sua função, ela vai do -8, vírgula aqui, ó, até o 11. Aí você olha a bolinha. No -8 não tem bolinha alguma, então ele é fechado. No 11 a bolinha é preta, então isso quer dizer que ela é fechada, uma bolinha totalmente pintada. Acabou o domínio. Agora você vem para a imagem de F. Mesma coisa, agora você vai olhar a altura, você vai olhar esse eixo aqui, que é o eixo da vertical. Você não vai mais olhar o eixo da horizontal, tá? Esse eixo aqui que mede a largura é o domínio. Agora eu vou olhar a altura, que é esse eixo aqui, que é a minha imagem, tá bom? Na minha imagem, você vai olhar o ponto mais baixo, pode olhar que o ponto mais baixo é esse aqui, e o ponto mais alto, você pode observar que o ponto mais alto é esse aqui. Então, a sua função ela está indo do 2 até o 6. Só que aí é o seguinte, ó, aqui no 2 a tua bolinha é fechada, você faz isso aqui, ó, e lá no 6, como não tem nada, também é fechada. Acabou. Digamos agora que eu mudei, eu não quero mais isso. Eu agora coloquei uma bolinha aqui, ó. Perceba que eu não pintei essa bolinha. Vou fazer ela aqui, ó. Essa bolinha não está pintada. Agora a situação muda. Essa bolinha aqui também não está pintada. A situação vai mudar. Não o intervalo continua o mesmo. O que vai mudar é a posição dos meus colchetes, tá? Meus colchetes não serão assim, eles vão sofrer uma alteração, tá? Você perceba que eu não tive problema com as extremidades da minha função. Minha função continua indo do -8 ao 11, que é o domínio, e ela continua sendo a parte mais baixa no 2 e a parte mais alta no 6. O que vai mudar é a posição das bolinhas, fechado ou aberto. O -8 aqui no meu domínio, onde vai do -8 ao 11. No -8 a bolinha está aberta, então eu coloco a posição do colchete assim. No 11 a bolinha está fechada, eu coloco a posição do colchete assim. Se aqui no 11 a bolinha fosse assim, aí eu ia mudar. O colchete não seria assim, tá? O colchete iria mudar. Deixa eu ajeitar aqui o 11 que eu apaguei. O colchete iria ser assim. Mas não é o caso, tá? Como a bolinha está fechada, o colchete é assim. Aí eu terminei o domínio. Observa a imagem. A imagem é o ponto mais baixo até o ponto mais alto. No ponto mais baixo, a bolinha é
fechada. No 2, a bolinha é fechada. Você faz isso aqui. E lá no 6, a bolinha é aberta. Você faz isso aqui. E pronto. Você terminou o seu conjunto imagem. Então, você tem aí 2 exemplos de como fazer esses caras. Fique à vontade aí para fazer a primeira questão. E a letra A da segunda questão. Que agora eu vou fazer um exemplo para a segunda questão. Olha só, a segunda questão você tem uma função definida de x em y, x é o domínio, y é a imagem, e a função ela é 2x mais 1, tá? 2x mais 1. Eu vou pegar uma outra função aqui diferente para a gente fazer esse cara, tá? Ah, temos um quadro aqui, observa que nós temos um quadro, esse x aqui está indicando os valores de x do meu domínio, e y a imagem. É muito parecido com a atividade 4, tá? Muito parecida. Imagine agora uma função f de x em y, tal que y é igual a 3x mais 5. Tá aí, ó, y é igual a 3x mais 5. Eu desejo que vocês encontrem a imagem dessa função. Para isso, eu dou o conjunto domínio. Eu digo que o meu x vai ser 0, vai ser 1, vai ser 2, vai ser 3 e vai ser 4. Está aqui o meu conjunto x. Eu botei um igual aqui. Ó. Não precisa, que eu estou fazendo uma tabela. Tá? Então, a minha tabelinha vai ficar dessa forma aqui. Se o computador deixar, tá? Eu vou deixar dessa forma mesmo. Porque quando eu tento fazer uma linha aqui, ele me dá um retângulo doido aí. Bom, eu tenho o meu conjunto X que foi dado, e baseado nele, eu quero o meu conjunto Y, que eu ainda não sei quem é. Eu não sei quem é o meu conjunto Y. O que é que eu sei sobre Y? Eu sei o seguinte, ó, que esse x aqui são os valores que eu vou substituir nessa função para saber quem é o meu y, tá? Uma hora o meu x vai ser 0, outra hora o meu x for 1. Quando o meu x for 0, por exemplo, ele vai produzir um valor aqui para y. Quando for 1, ele vai produzir um valor para y. Quando for 2, ele vai produzir um valor para y. Quando for 3, ele vai produzir um valor para y. E quando for 4, ele também vai produzir um valor para y. Eu quero saber quem são esses valores. Mas é só você fazer a continha. Sua função não é essa? 3x mais 5? Não é isso? Você não quer calcular y? Se x for 0, é só no lugar do x você botar o 0. Vai ficar assim, ó. Y vai ser igual a 3 vezes x, mas seu x é 0, que você vai botar um 0, mais 5. Y vai ser igual, 3 vezes 0 é 0. Isso aqui é 0. O resultado dessa multiplicação aqui é 0. Então, você vai ter 0 mais 5. E eu sei que 0 mais 5 é 5. Então, quando o x for 0, y é 5. Já terminei o 0. Agora eu vou para o 1. Vou fazer o mesmo cálculo, tá? No seu caderno você deixa isso aqui. Aqui eu vou apagar porque eu preciso de espaço. Mas no seu caderno você deixa, tá bom? A gente vai fazer outra conta agora. No lugar do x, a gente vai colocar o número 1. Tá? Então, agora, no lugar do meu x, eu quero calcular o 1 agora. Eu vou botar o 1 aqui, ó. De novo, y vai ser igual a 3 vezes 1. Esse 1 aqui é o meu x agora, ó, mais 5. Y é igual, você multiplica esse cara aqui, ó, 3 vezes 1 é 3, mais 5. E aí, 3 mais 5, pessoal, é 8, né? Você chega aqui no Y, ó, põe o 8. Agora a gente vai para o 2.
Mesma coisa. Vou apagar aqui só para a gente poder fazer o 2. No seu caderno você deixa, você não apaga, porque eu preciso de ver se você fez o cálculo, tá bom? Agora vai ser um 2. Ó, de novo, y vai ser igual a 3 vezes x, só que o meu x é 2. No lugar do x eu vou botar um 2 mais 5. Y vai ser igual, ó, repare que 3 vezes 2 é 6, eu vou botar 6 aqui, mais 5. E aí, pessoal, 6 mais 5 é 11. Então, o 2 aqui vai ser transformado no 11. Tá? Isso aqui, em matemática avançada, a gente chama de transformação. Transformação. Não chega a ser uma transformação real, mas é uma transformação. Ok? Eu terminei de fazer o 2, vou fazer o 3 agora. Vou apagar aqui para eu ter espaço para fazer para x igual a 3. Vou fazer para x igual a 3. Tá? Ó, x igual a 3. Y vai ser igual a 3 vezes x, não é? Mas meu x não é 3. Então, no lugar do x, eu vou botar um 3. Mais 5, ó. Y vai ser igual, ó. Veja que 3 vezes 3 é 9. Vou botar 9 aqui, mais 5. E aí, pessoal, 9 mais 5 é 14, né? Então, você chega aqui, o 3 produziu 14. Agora é só a gente fazer o 4, quando for 4, né? Vou apagar aqui novamente para eu ter espaço. Vou apagar. X agora não é 3. X agora é 4. Eu vou botar 4 aqui. Tá? Botei o número 4 aqui. Agora eu vou fazer as substituições. Tá? Deixa eu ajeitar aqui esse 4 aqui. Ó, no lugar do x eu vou pôr o 4. Novamente, y é igual a 3 vezes x, mais meu x é 4, né? Então, no lugar do meu x eu vou botar 4, mais 5. Y vai ser igual, observa que 3 vezes 4 é 12. Então, vou botar 12 aqui, ó, mais 5. E aí eu sei quem é 12 mais 5, que é 17, né? Então, eu chego aqui, ó, e coloco o número 17. Muito parecido com a atividade 4. Na atividade 4, você já tem números negativos, tá? Nessa atividade, eles são todos positivos. Não vai te dar trabalho. Eu não estou pedindo a letra B e nem estou pedindo a terceira questão. Eu só estou te pedindo a letra A da segunda questão e todas as letras da primeira questão. Ok? Repare que na atividade 4, que é essa daqui, você já vai ter que fazer umas continhas utilizando números negativos. Mas você já tem orientação de como fazer com números negativos, que eu já mostrei na outra aula, né? Já tem uma aula disso daqui gravada também. Ó, do mesmo jeito, você tem uma função aqui, ó, por exemplo, essa daqui não, que x é 1. Você faz desse mesmo jeito que eu fiz aqui, só que a fórmula não é essa, a fórmula aqui nesse formulário é outra. Deixa eu pegar um aqui que tem um número negativo. Aqui, ó, esse aqui é negativo. Eu já mostrei para vocês como é que faz com o número negativo, tá? Tem um vídeo também falando sobre isso, sobre a atividade 4. Como aqui é sobre a atividade 3, eu me concentro apenas na atividade 3, ok? Eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com essa atividade 3. Vejam o vídeo, não quero que o vídeo saia muito longo, porque para vocês terem um tempo de analisar e terminarem de entregar a atividade. Aquelas pessoas que já entregaram a atividade via Classroom e percebeu que de repente errou alguma coisa, manda mais imagens para mim do que acha que está correto, tá? Eu vou estar esperando até sexta-feira. Ok? Até sexta-feira eu vou estar esperando essas atividades para corrigir, lançar as médias.
Um beijo, um abraço, fiquem com Deus e até mais.